O governo federal detalhou hoje o programa de renegociação de dívidas chamado de Novo Desenrola Brasil. As medidas são voltadas para quem ganha até 5 salários mínimos, prevêem também o uso de até 20% do saldo do FGTS e descontos de até 90% nos débitos, além de restringir apostas online. O repórter Murilo Fagundes tem as informações, tem os detalhes dessas medidas anunciadas. Boa noite, Murilo. Oi, Marina, uma ótima noite a você e a quem nos acompanha. Enfim, então, saiu o Desenrola 2.0, novo Desenrola. É o Desenrola turbinado, né? Esse programa, então, de renegociação de dívidas, que é uma grande aposta do governo federal neste ano, que é um ano de eleições. Então, hoje mais cedo, o presidente Lula veio a público ao lado do ministro da Fazenda, Dario Durigan, e eles detalharam, então, como vai funcionar na prática esse programa. É uma verdadeira força-tarefa de 90 dias, o prazo aí da medida provisória, com foco claro, que é justamente atacar as dívidas caras e atrasadas de quem ganha até R$ 8.105 por mês. Esses R$ 8.105 por mês equivalem, então, a 5 salários mínimos, como você bem disse, Marina. E o que entra nesse programa? Quais são as dívidas, as principais dívidas que serão contempladas pela renegociação do governo? Débitos de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, que são aí dívidas que são contratadas por milhões de brasileiros, contratadas, inclusive, num período específico que o governo delimitou. Quais são as dívidas que entram? Aquelas que foram, então, fechadas até janeiro deste ano e que estão em atraso entre 90 dias e 2 anos. Então, repetindo, dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal que foram contratadas até janeiro deste ano e que já estão ali atrasadas entre 90 dias e 2 anos. Na prática, Marina e quem nos acompanha, o consumidor precisa buscar os bancos credenciados, porque diferente do Desenrola 1.0, que foi lá na primeira fase, em que havia todo um trâmite por meio dos aplicativos, desta vez o governo quer simplificar. Então, a negociação é direto com o banco, direto ali com a operadora, então você precisa buscar esse banco se tiver a intenção, o interesse de seguir, né, pelo Desenrola 2.0. E os descontos variam de 30% a 90% e os juros ficam limitados a 1,99% ao mês. Tem um exemplo aqui, para ficar mais claro para quem nos acompanha, que é uma dívida de R$10 mil, por exemplo. Com os juros do cartão de crédito, essa dívida sobe muito rápido. Então, em um mês, ela vira R$ 11.500. Então, de 10 mil, em um mês, vai para 11.500. No mês seguinte, passa para R$13 mil. Então, uma dívida que era de 10 mil passa para 13 mil em 2 meses. Com o Desenrola, entra o desconto de até 65%. Então, essa dívida que era de 10 mil pode cair para cerca de R$ 3.500 a R$ 4.500. Então é um desconto bastante evidente. Tudo isso com juros menores, com parcelamento em até 48 meses. Então aqui um exemplo para deixar bem claro que realmente as condições são bem atraentes. Outra novidade é o uso do FGTS. O trabalhador pode usar até 20% então do saldo ou até R$ 1.000 para abater a dívida. Então você busca o banco, já tem ali essa dívida com um desconto e em cima disso ainda pode usar o FGTS até R$ 1.000 ou realmente ali até 20% do saldo, que ficar mais benéfico para aquela pessoa que está endividada. Além disso, a gente tem também outros grupos que foram contemplados pelo governo que foram anunciados hoje. São esses, então, aqueles que têm dívidas pequenas, aqueles também estudantes com dívidas do FIES, que poderão ter descontos que chegam a 99%, micro e pequenas empresas, que também terão mais prazo e mais crédito, e, por fim, agricultores familiares, que também poderão regularizar esses débitos. É uma ofensiva bastante evidente do governo em busca de melhorar o humor dessas pessoas, melhorar o humor dessa parcela da sociedade que, segundo dados do Banco Central, estão aí num patamar recorde de dívidas, 50% das famílias, segundo, então, dados recentes do Banco Central, que equivale a mais de 100 milhões de brasileiros. Nós vamos ver agora o que disseram o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o presidente Lula sobre esse novo programa, que é o Desenrola 2.0, o novo Desenrola. Vamos ver. Nós estamos tentando encontrar uma fórmula de tirar, a corda do pescoço dessa gente, para ele voltar a respirar normal, para ele poder voltar a sonhar, ter o seu nome limpo na prata. O mercado transforma esse cidadão num clandestino.
porque ele não pode mais comprar nada a crédito, ele não pode mais ter conta em banco, ou seja, ele vira um freguês da bandidagem, da agiotagem. Nós vamos fazer com que vocês voltem a respirar. Nós vamos criar as condições para vocês diminuir o endividamento de vocês, para vocês pagarem dívida que vocês já estão devendo há muito tempo que não podem pagar, para que vocês se libertem um pouco da dívida do cartão de crédito e do cheque especial. E estamos dizendo para as pessoas, olha, vamos fazer tudo isso, vai ter um fundo garantidor, agora vocês não podem continuar jogando em bet. Nós começamos amanhã uma mobilização de 90 dias para que a gente faça a renegociação de dívida das brasileiras e dos brasileiros. Isso tudo, como eu disse, permite que, do ponto de vista pessoal, essa mácula, essa angústia com o nome sujo, seja retirada e, ao mesmo tempo, o crédito possa voltar a existir para essas pessoas, mas um crédito melhor, um crédito em outras condições. Bom, vimos aí, então, Dário Durigan, ministro da Fazenda, e também a fala do presidente Lula sobre o programa Desenrola. O Murilo detalhou, esse programa, mas a gente vai ilustrar aqui no telão para mostrar para vocês as medidas que foram anunciadas hoje pelo governo federal. Então, o novo programa Desenrola Brasil mira o pagamento com descontos de dívidas contratadas até o dia 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos. Que dívidas são essas? Aquelas dívidas com cartão de crédito, com cheque especial e também com crédito pessoal. Agora será possível utilizar até 20% do FGTS, do saldo do FGTS, para pagar de forma integral ou parcialmente o débito. A dívida renegociada vai ter descontos entre 30% e 90% e juros mensais máximos de 1,99%. O prazo também será maior, de até 48 meses. Esse foi o prazo, então, estipulado pelo governo federal. E até 35 dias para pagar a primeira parcela. Outras medidas envolvem, por exemplo, o bloqueio do CPF em casas de apostas por até 12 meses. E o limite da nova dívida após os descontos fica em até R$15 mil por pessoa ou instituição financeira com garantia oferecida pelo Fundo de Garantia de Operações. Podem participar desse programa brasileiros com renda de até 5 salários mínimos, ou seja, R$ 8.105. Informação que está aqui embaixo na nossa tela. Sobre as regras para o uso do FGTS, a gente também preparou uma outra arte para mostrar para vocês, porque o trabalhador vai poder utilizar 20% da conta ou até R$1.000, prevalecendo, então, o que for maior. Um ponto crucial é que o acesso ao fundo de garantia apenas será permitido após a renegociação da dívida no programa do governo. Isso protege o cidadão porque obriga os bancos a aplicarem os descontos obrigatórios. E os valores resgatados poderão alcançar, ao final desse programa, 8,2 bilhões. É o limite global desse programa do governo federal.